Salve galera, tranquilo? Hoje estamos na parte 2 sobre a série The Boys de 2019, aquela onde os super-heróis são tudo, menos heróis de verdade. Se você já viu o meme do Capitão Pátria com aquele sorrisinho falso, então já sabe do que se trata. Bora pro resumo! No entanto, o Trem-Bala ficou esperto pois deu algum problema com seu fornecedor de composto V e nem chegou até lá. E sabia que teria que ir atrás da tal garota que escapou também. Enquanto as coisas se acalmavam, a garota asiática começou a ir em lugares e matar pessoas específicas. Evie começou a sair com a Luz Estrela e o Profundo estava no lance de salvar um golfinho. Mas um avião cheio de passageiros foi sequestrado, então Maeve e o Pátria agiram contra os sequestradores, matando-o facilmente. O problema foi contra o bandido na cabine do piloto, pois quando o Pátria cortou ele no meio, destruiu completamente o painel de controle do avião. E a situação era crítica pois o Pátria não estava a fim de se esforçar para fazer o avião pousar e apesar de passar confiança falsa aos passageiros, ele disse à rainha Maeve que com aquela velocidade não conseguiria parar o avião sem destruir a fuselagem. E levar uma pessoa de cada vez até lá embaixo iria demorar muito. A rainha Maeve até queria fazer alguma coisa para ajudar, mas o Pátria se mostrou não se preocupar com ninguém, na verdade nem queria se esforçar, até ameaçando de matar as pessoas que o atrapalhasse. Assim ela chamou Maeve dizendo para ela não morrer por aquelas pessoas, sendo a atitude contrária dos verdadeiros heróis, o Capitão Pátria apenas ficou segurando Maeve nos braços vendo o avião cair. Já o francês encontrou a garota mas ela não entendia o inglês e ao perceber algo nela deixou escapar ao invés de matá-la. Isso levou a uma briga entre o francês e o leitinho de mãe, por tê-la deixado escapar. No entanto, Brutus interveio. Incentivando o trabalho em equipe, mencionou as Spice Girls, que separadas eram uma merda mas juntas formavam um grupo legal. E era o mesmo som que estava tocando no furgão onde o Profundo sem autorização, estava em fuga com um golfinho. Na intenção de devolvê-lo ao oceano. Resultou em uma perseguição policial e em uma freada brusca, o golfinho voou pelo para-brisa, parou no meio de uma avenida e foi atropelado. A tal garota que escapou foi capturada pelo Trem-Bala na estação de trem e ele estava prestes a matá-la, pois era mais rápido e mais forte. No entanto, o francês chamou a atenção da galera, informando a presença do Trem-Bala por ali. Ele não perdia a oportunidade de tirar uma selfie com os fãs e a garota parando em uma das outras linhas do metrô, o grupo então aproveitou para neutralizá-la. Mesmo ela quase tentando matar o francês, a garota poderia ser importante para desmascarar os heróis agora. E do outro lado da cidade, vimos outra farsa na política dos heróis. Onde o Capitão Pátria não gostava de salvar pessoas, mas era habilidoso em discursos emotivos, mentindo descaradamente que não chegou a tempo de salvar as pessoas, só que se estivesse nas Forças Armadas, certamente teriam salvo aquele avião. E apesar das suas lágrimas de crocodilo, é o super-herói que mais faz caras e bocas nessa série. Outro que se mostrou mais babaca ainda foi o Trem-Bala, que usou a chantagem amorosa para tirar informações da lâmina dizendo que amava a garota, mas na sequência aplicou altas doses de heroína para fazer a lâmina morrer de overdose naquele momento. Era o plano dele e do Capitão Pátria que segundo o Pátria amava ele e o Trem-Bala fazia parte da família, mesmo parecendo isso ser pura falsidade do herói. Já o grupo descobriu mais uma pista sobre um super-herói religioso chamado Ezequiel, que possuía a habilidade de se esticar igual o Homem Elástico, só que nesse evento, para poder falar com ele em uma sala VIP, seria necessário os $15.000. Então decidiram economizar, usando a amizade de Evie com a Luz Estrela para obter acesso ao super-herói e a Luz Estrela por sua vez, estava achando o evento cristão bastante diferente, repleto de regras e princípios padrões que não condiziam com suas lembranças e também estranhou a intenção de Evie em falar com Ezequiel pois ele usou a desculpa que seu pai era fã do super-herói e ficaria muito agradecido se ela conseguisse um momento na área VIP com ele. Claro que para ela foi fácil, mas Evie não sabia que os VIPs seriam batizados naquela tarde pelo Capitão Pátria. No entanto, depois do batismo, Evie pretendia mostrar o vídeo que tinha na boate para chantagear Ezequiel, mas seu celular acabou molhando durante o batismo e ele teve que improvisar, dizendo ao Super que eles tiveram um caso e Ezequiel barba, cabelo e bigode. Entretanto, Super não gostou nada disso e já queria enforcá-lo ali mesmo.
Só que Evi, especialista nesse tipo de chantagem, ameaçou lançar o vídeo no Twitter naquela tarde mesmo, se ele não revelasse o segredo sobre o composto UV. O problema agora era o trem-bala que viu o vídeo da lâmina matada tratando o síndico e depois a cara do francês nas filmagens. Assim ele enviou para a agência e o Black Noir e o trem-bala estavam atrás dele agora. Ele teria que achar uma forma de desaparecer e tentou dizer isso para a garota asiática, percebendo que ela não era perigosa para eles e decidiu soltá-la, mas a garota acabou escapando. E o Capitão Pátria foi no evento religioso, porém discursou algo totalmente fora inteiro dado a ele, dizendo que odiava o Congresso e que acabaria com o terrorismo hoje mesmo se não fosse a política do país e se a população quisesse junto com qualquer ameaça contra a América. Porém isso deixou Madeleine irritadíssima na TV e para piorar a Luz Estrela deveria fazer um discurso religioso para motivar os jovens a continuar com suas vidas santas, mas decidiu tudo no ventilador, dizendo que estava lendo um roteiro, e que desrespeitar regras religiosas não seria imoral. Na verdade, imoral foi um dos supers que abusou dela assim que ela pôs os pés no set, e sabemos muito bem quem foi o tal Profundo, o super matador de golfinho que estava sendo processado por isso, e esse discurso da Luz Estrela deixou todo mundo sem reação, até mesmo a mãe dela que estava no palco, e o único que bateu palmas foi Evi no meio da multidão. Já Brutus e o Leitinho de Mãe foram ao hospital, com as informações que tiraram de Ezequiel, e lá descobriram que estavam dando composto V para bebês, deduzindo assim que os super-heróis não nasciam com esses dons, e sim eram fabricados, modificados geneticamente com aquele tal composto, provando um esquema fraudulento de criação de super-heróis. Mas lá acabaram sendo seguidos por seguranças armados, e a única forma de escapar que Brutus achou foi usar um bebê que soltava laser pelos olhos, cortando os seguranças no meio com este poder, e antes de escapar, deixar o bebê lá quietinho. O Capitão Pátria foi falar com Madeleine, onde nessa conversa mostrou que o superpoderoso na verdade gostava de ser mimado, pois era carente de mãe e adorava chupar os dedos de Madeleine. O francês que foi perseguido pelo Black Noir foi encurralado em um beco, porém nesse momento a garota apareceu, derrubou o Black Noir e começou a ter uma luta mortal tal contra o super-herói ninja, e apesar da garota mandar bem, Black Noir era muito mais habilidoso, feriu gravemente a garota na barriga e o francês ficou triste, acreditando que ela tinha morrido. Mas descobriu que ela também era uma super que podia se regenerar igual ao Wolverine. E agora iria fazer parte do grupo de rebeldes com mais um integrante do anti-herói sendo uma super. Mas ok, o grupo de anti-heróis agora tinha um covil e contava com a presença da garota. Embora não sabiam o nome dela e nem falavam a língua deles, ela ficava desenhando o mesmo símbolo sempre, mantendo-se um mistério a ser desvendado. Enquanto isso, os 7 o topo da pirâmide dos super-heróis estavam com uma imagem um pouco prejudicada após as declarações da Luz Estrela. A Avota então buscava de alguma forma limpar essa imagem, lançando programas de TV que apelavam para o lado emocional das pessoas. O Profundo, por exemplo, foi encarregado de limpar uma praia que a própria equipe sujou. O Trembala compartilhou um pouco de sua vida com o irmão mais velho que o criou, mas as partes verdadeiras foram modificadas para criar a ilusão de que ele sofreu muito na vida. E o Capitão Pátria também compartilhou pouco da sua suposta infância na casa onde cresceu. Embora tudo fosse uma mentira, era uma estratégia para criar uma impressão positiva na sociedade. Os super-heróis na verdade mostravam sua melhor habilidade, a mentira, e a única lembrança real que o Capitão Pátria guardava de sua infância era um cobertor que permanecia em sua cela, no laboratório onde ele foi criado por cientistas. Brutus revelou a Rio o porquê do tamanho da raiva pelo Capitão Pátria, pois sua esposa Becca foi violentada por ele e depois disso desapareceu há mais de 8 anos, e esse era o conselho que ele queria dar ao garoto, já que ele estava ficando muito próximo da Luz Estrela. Era para ele tomar cuidado, pois assim que os supers tivessem a oportunidade, iriam apunhalar ele pelas costas. Mas o grupo de anti-heróis precisavam descobrir informações sobre aquela garota, então levaram ela até o Mesmer, um super que podia ler mentes e acontecimentos do passado, só que fez isso em troca de ver sua filha uma vez por semana e foi o Leitinho que conseguiu isso por ele. E foi através do Mesmer que descobriram que a garota na verdade terrorista chamado Kimiko e a empresa estava criando super vilões para que os 7 tivessem com quem lutar. Mas na verdade ela só queria recuperar seu irmão pois foi levada por terroristas quando criança e o desenho era a única coisa que ela se lembrava de sua casa.
Só que o tal Mesmer era um traidor e entregou todo mundo dos The Boys para o Capitão Pátria querendo apenas um cargo na Volt, apesar de dar informação para o Pátria. O capitão não iria dar nada para um traidor. Evie não estava disposto a seguir os conselhos de Brutus, pelo contrário ele se sentiu à vontade com Luz Estrela, resultando em um clima e um beijo na sequência. No entanto, foram interrompidos justamente por Brutus que chegou no bar e ele não ficou nada satisfeito com a atitude de Evie, pois considerava isso traição do propósito que eles estavam criando de acabar com agências dos super-heróis. Porém o que Brutus era que Evie já estava até dormindo com a Luz Estrela e gostando da garota de verdade. Só que para piorar a situação, o Capitão Pátria viu a tal equipe de anti-heróis e reconheceu Brutus da festa da Volta ocorrida há 8 anos atrás, quando estava ao lado de sua esposa. Então, na reunião dos 7 Evie teve sua identidade exposta, revelando diversos segredos como o relacionamento dele com a Luz Estrela. O Trembala havia feito um acordo com Evie dentro da empresa, devido ao incidente que atropelou a namorada dele e chantageou Ezequiel para obter informações do composto V, da mesma forma que fez com a lâmina. De alguma maneira ele também estava envolvido na morte do Translúcido e o Capitão Pátria, declarou Evie inimigo da Volt, expressando um forte sentimento de traição por parte da Luz Estrela e ameaçando ela na sala de reunião naquele momento. Porém Maeve salvou a pele da garota, argumentando que a única culpa que ela tinha era de ser ingênua e estava na cara que Evie havia enganado ela para obter informações da Vogue. Ela ressaltou que eram super-heróis e apenas humanos e poderiam capturar esse grupo de anti-heróis a qualquer momento que quisessem. Porém o grupo realmente estava na pior, pois tinham grampeado os aparelhos e qualquer acesso à internet tinha sido bloqueado e o plano de Brutus foi por água abaixo. Fora que o Trembala fez o pai Rio e de refém ligando para ele, ameaçando matar o velho, caso ele não fosse sozinho encontrá-lo. Mas ele não tinha medo, foi sozinho, só que tinha uma boa dose de composto V com ele. Só que como o Trembala era viciado nessa droga, disse que daria a ele caso deixasse o pai dele ir embora. E foi nessa deixa que Kimiko saiu do sótão com uma barra ferro e com um golpe só quebrou uma das paredes pernas dele, mostrando que esse trem-bala aí nem era tão super assim. Brutus foi atrás de Mesmer, que o traiu, e no banheiro apanhou mais do que mulher de bandido. Enquanto apanhava viu o sofrimento de Brutus que passou, e disse que poderia ajudar, mas Brutus não estava nem aí para isso. Usou a cabeça dele de baqueta e uma pia de bateria e fez uma música com a cabeça do Mesmer ali no banheiro. O esconderijo dos anti-heróis agora abrigava refugiados, incluindo a família do Sr. Leitinho e o pai de Evie. Todos precisavam permanecer ocultos pois estavam enfrentando um grande perigo, e durante o período que estavam ali, compartilharam a verdade sobre Brutus e sua esposa. Um agente da CIA mostrou a Brutus um vídeo em que o Capitão Pátria levava Rebecca Brutus para sua sala. Algumas horas depois ela saiu desesperada, desaparecendo desde então e nunca mais foi vista. O Capitão Pátria, ciente dessa situação, iniciou uma investigação sobre o desaparecimento de Rebecca. Ele foi atrás do cientista médico agora aposentado, que o criou em laboratório. O médico revelou que ao investigar a gravidez de Rebecca, quando ela visitou o Avote, descobriram que ela estava grávida de um filho do Capitão Pátria. Rebecca procurou o médico para remover o filho, mas por questão de segurança, ela não podia revelar a verdade nem para o seu marido, e devido à anomalia do filho, no momento do parto ela o rasgou de dentro para fora, resultando na morte de Rebecca. Infelizmente o filho não sobreviveu, afogando-se em seu próprio sangue. No entanto a história parecia mal contada e o Capitão Pátria tinha a convicção que ainda estavam escondendo algo. E para proteger os refugiados, Susan Dacia colocou todos os familiares no programa de proteção a testemunhas, mas em troca, Brutus teve que dar a Susan o composto V que tinha, para poder desmascarar a Avote, retirar aquele sorrisinho amarelo do rosto de Madeline. Porém os palhaços fantasiados não sairiam das Forças Armadas, porque o problema foi maior do que ela pensava, pois os soldados não estavam mais enfrentando terroristas comuns armados, mas sim supers que podiam explodir prédios internos sem sofrer nenhum arranhão, e apenas um herói de verdade poderia parar eles agora. Já Evie teve a oportunidade de explicar tudo para Luz Estrela, dizendo que não estava enganando ela, na verdade realmente gostava dela, pois tinha um lance legal entre os dois. O problema é que os dois estavam enganados entre escândalos da Void, fora que ele era o cara mais procurado do país. Porém ele explicou sobre o composto V,
que na verdade heróis não nascem e são criados em laboratórios. Porém no momento que Luz Estrela iria levar Evie, Brutus já estava mirando para ela e deu um tiro na Luz Estrela, pois segundo ele era uma armadilha, precisavam escapar. Já o Capitão Pátria foi até o Estado Islâmico em uma fábrica de drogas onde o exército iria invadir. Mas ele entrou e passou o cerro alfinim em todo mundo lá dentro e era uma missão para pegar apenas um frasco, mas ele matou todos que estavam no seu caminho, até mesmo aqueles que tentaram escapar. Esse frasco nada mais era do que o composto V que desencadeou o caos no mundo, pois a todas as direções. Certamente surgiriam vilões resultantes dessa disseminação e agora o Congresso estava do lado da Volt, pois era a única empresa capaz de conter essa propagação. Para o grupo de anti-heróis a situação se tornou complicada, pois a CIA não podia mais interceder a favor deles e Susan teve que interromper o programa de proteção à testemunha, senão ela mesma estava arruinada. Dando para Brutus que eles precisavam fugir e se esconder, mas Brutus ainda tinha uma carta na manga, pois ele procurou a fundadora do grupo de anti-heróis Grace, que lhe deu uma dica valiosa: procurar Madeline, pois ela era a única que conhecia as fraquezas de cada super, especialmente as do Capitão Pátria. Enquanto isso, Kimiko, o francês e o Leitinho foram capturados e supers viram sua audiência despencar. O Profundo foi enviado para uma pequena cidade do interior, onde passaria o resto da vida, atolado em remorso e depressão. Até mesmo culpou sua cabeça por isso. O Trembala mal conseguia se manter em pé, mas graças ao composto V conseguiu recuperar sua perna em poucos dias, ignorando os avisos do seu irmão, que percebeu que ele estava usando demais aquela droga. No entanto, algo foi revelado na VOT, pois Madeline descobriu que foi o Capitão Pátria quem contrabandeou a droga a outros países, a fim de criar supervilões que ele desse conta. Ele contou com a ajuda do Trem-Bala por alguns meses, distribuindo a substância para os piores terroristas do mundo, e devido a Vogue ser a única empresa capaz de resolver este problema, recebeu uma verba exorbitante. Os 7 finalmente integraram as Forças Armadas e Madeline elogiada pelo presidente da empresa. Uma jogada de mestre com certeza que rendeu a Madeline a vice-presidência da Volt, apesar dela não ter feito nada. Por outro lado, Evie não queria se esconder, pois estava determinado em buscar seus amigos, ao contrário de Brutus, que só queria vingança contra o Capitão Pátria. Assim, ele libertou seus amigos da prisão, mas foram encurralados por guardas fortemente armados. Por ironia do destino, foram salvos por Luz Estrela, que estava do lado de Evie, o homem que ela gostava, e Luz Estrela usou seus poderes contra os guardas, embora não fossem muito impressionantes, pois era a única que parecia se importar com a verdade por ali. Só que ao saírem separaram-se com o Trem-Bala já recuperado. Ele já desconfiava da sua lealdade e agora sim acreditava que ela era uma traidora, se aliando ao inimigo. Isso resultou em um confronto de superpoderes, onde apesar da força de Luz Estrela, o Trem-Bala era mais rápido que a luz. Que parece uma piada ruim, mas o uso excessivo da droga do composto V causou um infarto no Trem-Bala, cujo coração dele agora estava acelerado. Então assim, Brutus foi até Madeline e capturou a atual vice-presidente da empresa, colocando nela um colete repleto de explosivos C4, e como ela era a única pessoa pela qual o Capitão Pátria realmente se importava, ele apareceu. E acredite, ainda tinha ciúmes do bebê dela, e era um plano audacioso e precioso perigoso de Brutus, pois a qualquer momento o Capitão Pátria poderia matá-lo. No entanto, Brutus não se importava se iria morrer ou não, ele só queria que o Pátria sentisse a mesma dor que ele de perder alguém que ele amava. Porém, meus amigos, o jogo virou, pois o Capitão Pátria estava irritado com Madeline por ela ter mentido para ele este tempo todo, inventando uma história sobre Rebecca Brutus ter morrido que não era verdade, e ele descobriu pois matou seu pai cientista e queria saber o porquê ela mentiu para ele. Madeline revelou a verdade confessando que sempre teve medo dele, pois era a pior arma que eles criaram e a mais difícil de controlar. Morria de medo que ele fizesse isso. Algo com ela. No entanto, ela tinha razão, realmente ele iria fazer algo com ela, e depois de um beijo ele usou sua visão de calor, derreteu o rosto da vice-presidente da empresa, matando Madeline naquele momento. Qual seria o plano de Brutus agora? Bom, quem sabe, ele acionou a bomba apenas para ver o que daria. E acabou sobrevivendo, pois acordou em outro lugar e o Capitão Pátria o salvou. E lá ele não iria contar nada, apenas que ele visse a verdade, pois queria mostrar que um garoto de 8 anos estava impressionado com ele e Rebecca, sua ex-esposa, apareceu.
Estava viva, mas isso foi para causar uma dor maior ainda em Bruto, já que o Capitão Pátria revelou ao garoto que era seu pai e seriam uma família juntos. Terminando assim a primeira temporada de The Boys, série da Amazon Prime de 2019. E assim a primeira temporada de The Boys chega ao fim. Mas calma que ainda tem muito mais por vir. A Semana dos Super-Heróis continua aqui no canal, então já se inscreve e cola com a gente no resumo da segunda temporada. Tamo junto, valeu por assistir e até o próximo vídeo.